Saudações, turma de Mecânica Básica 2 do IFRN Santa Cruz. É um prazer, né? Nossa sessão 7.6 e aqui na nossa preparação geral para o Enem, concursos militares e Olimpíada Brasileira de Física, nós temos hoje a aula de potência em sua primeira parte. A aula 26 será a nossa segunda parte, então bora comigo! Todas as dúvidas podem ser tiradas aí no nosso e-mail institucional. É um projeto do nosso IFRN. E quais são os objetivos da nossa primeira parte de potência? Definir e aplicar o conceito de potência em várias situações e problemas que estão presentes no nosso dia a dia. Carlos, qual é a definição de potência? Anote aí: medida da rapidez com que a energia é transferida ou trabalho é realizado de um corpo ou sistema para outro. Então vamos imaginar a seguinte situação: imagine que você realiza uma determinada tarefa, ou seja, realiza um determinado trabalho na segunda-feira em 2 horas. E essa mesma tarefa, a mesma atividade, o mesmo consumo de energia na terça-feira, em apenas 1 hora. Então eu pergunto a você, em qual dessas situações você desenvolveu a maior potência? Parabéns, você acertou na terça-feira, porque você realizou o mesmo trabalho, realizou a mesma transferência de energia em um tempo menor. Por isso que na terça-feira você teve a maior potência. Ela foi o dobro, já que o tempo foi a metade. Percebeu que há uma relação inversa para o mesmo trabalho, a mesma transferência de energia entre potência e tempo? É por esse motivo que nós podemos definir a potência como sendo o trabalho realizado na unidade de tempo. Trabalhando com o sistema internacional, trabalho é dado em joule, tempo é dado em segundo, e agora aparece a potência em joule por segundo, que recebe o nome de watt ou watt. Muito bem, Carlos. Só que como trabalho é a medida da energia transferida, eu também posso dizer que a potência é a energia transferida pelo tempo, que é igual ao trabalho realizado. E uma observação muito importante, gente. Quando você diz que uma lâmpada tem, por exemplo, uma potência de 40 watts, ó, a unidade watts, lembra que é joule por segundo? Isso significa o quê? Que a cada segundo está sendo liberado ou realizado um trabalho de 40 joules. Só a título de curiosidade, gente, uma caloria, que às vezes é uma unidade que aparece, mas não é do sistema internacional, mas é uma unidade de energia, tem aproximadamente 4,186 joules. Eu estou fazendo essa citação, gente, porque você pode entrar nesse link, se você está com o slide aí no PowerPoint, e vai ver que a potência média de um ser humano, em condições normais, uma pessoa que não é atleta, dá uma média de 100 watts dia. Então, se você pegar toda a energia que uma pessoa precisa para suas necessidades diárias e dividir pelo tempo em segundo relativo a 24 horas, você encontraria algo aí em torno de 100 watts. Para um atleta, esse valor seria maior, né, gente? Porque o atleta tem um consumo de energia maior, tá bom? Você já deve ter visto, né, que o homem precisa de 2.500 calorias. Na realidade, é 2 milhões e 500 mil calorias. E a mulher, 2 milhões de calorias. Então, se você entrar nesse link, você vai constatar que a potência média de um ser humano que não seja um atleta é em torno de 100 watts. Aí, Carlos, gostei, viu? O site é esse aí, através desse link você consegue acessar. Galera, só que você pode escrever a expressão da potência de um modo diferente. Você sabe que a potência é o trabalho realizado pelo tempo ou a energia transferida pelo tempo. Então, se você isolar a energia aí, ó, o tempo que está dividindo passa multiplicando, você diz assim, ó, energia, potência vezes tempo. Para quem é o forrozão das antigas, é a banda Baby Som de Juazeiro do Norte, no Ceará. E não esqueça, tá, gente? O joule é o watt vezes segundo, porque é energia em joule no sistema internacional, potência em watts e o tempo em segundo. Então você pode usar também que energia é potência vezes tempo.
Eventualmente, principalmente quando se trata de consumo de energia elétrica, pode aparecer uma outra unidade para energia que não seja o joule. Essa unidade é o quilowatt-hora. Observe, kilowatt é potência, hora é tempo. Só que kilowatt, esse K significa 1000. Cada kilowatt tem 1000 watts. E cada hora tem o quê? 3.600 segundos. Então, ó, 1 kWh você pode fazer o seguinte, no lugar do kilowatt você pode botar 1000 watts, no lugar da hora 3.600 segundos, porque cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Quando você multiplica, gente, você chega a um resultado interessante. 1 kWh tem 3.600.000 watts vezes segundo. Mas lembra que o watt vezes segundo é joule? Então, em outras palavras, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta, vírgula, dou 6 casas aqui, tá? Essa relação, eventualmente, pode ser que você precise, a gente vai ver numa questãozinha lá na frente. Propriedade gráfica da potência, gente. Quando você tiver um gráfico da potência pelo tempo, se você calcular a área, você tem a energia. O pessoal aí de mecânica básica 2 sabe que a área também é integral, né? Então, toda vida que você tiver um gráfico da potência pelo tempo, calculou a área, você terá a energia ou o trabalho realizado, porque o trabalho é a medida da energia transferida. Então, não esqueça, a energia é numericamente igual à área. O numericamente é porque a energia é dada em joule, né? E a área é unidades de metro quadrado, centímetro quadrado. Então, a gente se preocupa só com o número, beleza? E aí, gente, é muito interessante, às vezes, outras unidades que surgem dessa dicotomia potência-energia. Uma delas é a intensidade. Galera, atenção, a intensidade em física é a divisão da potência pela área. Então, intensidade é potência sobre área. Se você isolar potência aqui, a área passa multiplicando, potência é intensidade vezes área. Então, um exemplo. Imagine que a intensidade de uma certa, por exemplo, a intensidade de uma radiação solar seja 50 watts por metro quadrado. Agora, por que é watts por metro quadrado? Porque potência é em watts, área em metro quadrado no sistema internacional, né? E essa intensidade está atuando numa área de 4 metros quadrados. Então, se você quiser a potência, gente, é só multiplicar a intensidade pela área. Ó. Se você multiplicar 50 watts por metro quadrado por 4 metros quadrados, vai cortar metro quadrado com metro quadrado e vai dar 200 watts. Ou seja, eu estou querendo dizer a você o seguinte, mesmo que você não conheça essa relação entre intensidade, potência e área, se uma coisa está em watts por metro quadrado e você multiplicar por metro quadrado, vai cortar e dar em watts. A gente chama isso de análise dimensional. Então, em algumas questões, às vezes você tem uma razão, basta multiplicar pelo denominador aqui em cima. Ó. Quando você multiplicar, ó, o denominador aqui é metro quadrado, você multiplica por ele e encontra a unidade que você quer, que seria o watts, tá? Mas se você quiser, pode lembrar que intensidade é potência sobre área. Tá aí, Carlos, gostei. Alguns submúltiplos que podem aparecer e são muito comuns em potência. Ó. Quando aparecer o M é mega, significa 10 elevado a 6, 6 zeros. O giga é 9 zeros, 10 a nona. E o tera, que pega muita gente, tá, gente? É 10 a 12. É um seguido de 12 zeros. Então, vou dar um exemplo sobre esses múltiplos. Construída no leito do rio Perotas, entre os municípios de Piratuba, em Santa Catarina. Você aí é de Santa Catarina e está assistindo nossas aulas? Que legal, né, gente? E Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul. A usina Machadinho tem potência instalada de 1.140, cuidado, megawatts. Lembra que isso é 10 a sexta, né? E é a maior usina hidrelétrica com casa de força em Santa Catarina. Tá aí, gente, que usina bonita, tá? Então vamos se destacar na potência instalada de 1.140 megawatts. Lembra que o mega é 10 a sexta? Aí aqui tem um detalhe, gente. Se eu andar com a vírgula, você sabe que a vírgula está aqui, né? Tá com o mouse aí, ó. Se a vírgula volta 3 casas, o expoente, que é 6, vai para 9. Então isso me dá 1,140 vezes 10 a nona watts. Mas 10 a nona é giga. Então o que é que eu estou querendo dizer, gente?
1.140 megawatts é a mesma coisa que 1,140 gigawatts. Todas são unidades de potência. Uma relação extremamente importante, muitos exercícios que serão feitos agora, né, gente? Na sexta-feira aí, dia 8 de março de 2024, na turma de Mecânica Básica 2 do IF Santa Cruz. Aula gravada justamente agora no dia 5 de março de 2024 para vocês. Então vamos comigo. Da definição de potência e sabendo que trabalho é a medida da energia transferida, também eu posso escrever a expressão da potência como trabalho sobre tempo, como já vimos. Mas você lembra, gente, que o trabalho é o produto do módulo da força vezes o módulo de deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento? Substituindo aqui, eu chego a um resultado interessante. Deslocamento dividido pelo tempo, nós sabemos que é velocidade média da nossa primeira aula do curso. Então, se eu substituir deslocamento por tempo por velocidade média, eu encontro a expressão da potência média. Mas, Carlos, por que é potência média? Porque eu trabalhei com velocidade média. Só que, se eu estiver pegando a velocidade em um certo instante, vamos ver isso nas duas primeiras questões da sexta-feira, aí eu falo em potência instantânea. Olha a diferença. Potência média é quando envolve um intervalo de tempo. Potência instantânea é a potência naquele instante. Muda só o símbolozinho. Aqui é a velocidade média para a potência média. Aqui é a velocidade instantânea para potência instantânea, tá? Você está vendo o ângulozinho aqui, cosseno de θ. Só que geralmente, né, gente? Geralmente, a força e a velocidade estão na mesma direção, ou no mesmo sentido, ou em sentido contrário. Se tiver na mesma direção e sentido, o ângulo é zero. E você ainda lembra na matemática que o cosseno de zero é 1? Então, a potência média para a situação de que a força e a velocidade estão apontando para o mesmo lado, a grande maioria das questões, a expressão da potência média fica apenas força vezes velocidade média, porque o cosseno do ângulo 0 grau é 1. E a potência instantânea ficaria do mesmo jeito, força vezes velocidade instantânea. As unidades do sistema internacional para força é Newton, para velocidade, seja média ou instantânea, é metros por segundo, e você já sabe que a potência no sistema internacional é dado em watts. Tá aí, Carlos, gostei. Outra definição extremamente importante que abordaremos em muitas questões ao longo dessas duas aulas, o conceito de rendimento. Vamos ler comigo. O rendimento é representado pela letra grega neta, que é um N com a perninha esticada, é o aproveitamento que você vai obter de um sistema físico para algo útil. Por exemplo, quando a água cai de uma hidrelétrica, eu quero aproveitar essa água para algo útil, o que é? A energia elétrica. Então, a energia elétrica que você obtém a partir da queda d'água, que nós sabemos que a energia que mexe com a altura é a energia potencial gravitacional, está relacionada ao rendimento. Então, gente, nem toda água que cai é utilizada para produzir energia elétrica. Pois bem, a potência útil é aquilo que eu aproveito na forma de energia elétrica. Entendi, Carlos. Então eu posso dizer o seguinte, que o rendimento é aquilo que eu aproveitei, seria, por exemplo, a energia elétrica na queda d'água, dividido pela potência total, que seria toda a energia disponível inicialmente com a sua potência. Então eu posso dizer que o rendimento é a potência útil pela potência total. Lógico que a potência útil ela não pode ser maior que a total, porque você não pode aproveitar mais que o total. Então, geralmente, o rendimento dá um valor inferior a 100%. É por isso que aquilo que eu não aproveito eu chamo de potência perdida, também chamada de potência dissipada. Você concordaria comigo se você somar aquilo que você aproveita, que é a potência útil, com aquilo que você perdeu, que é a potência dissipada, tem que ser igual ao todo, que é a potência total? Entendi, cara, tem sentido. Se, por exemplo, a potência total for 200 e você aproveitou 160, o que você perdeu foi 40. Se você isolar, ó, a potência dissipada é a potência total, no nosso exemplo 200, menos o que eu aproveitei, no exemplo que eu dei 160, eu perderia então
40 watts. Resumindo, o rendimento não tem unidade, porque é uma divisão entre grandezas físicas iguais. PU é o que você aproveitou, potência útil. PT é a potência total, o 100% inicial. E o nosso querido PD é o que eu perdi, a diferença entre a potência total e a potência útil. Pronto, durante 15 minutos nós vimos toda a teoria da nossa primeira parte. Agora eu vou fazer uma série de questões só com essa primeira parte da teoria. Na segunda aula a gente vai ver uma outra teoria um pouquinho mais aprofundada. Então, pare agora o vídeo, pegue papel e caneta e anote, porque agora os exercícios são muito bons. Começamos com uma questão do Enem. Vamos ler comigo? Com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius, ou seja, eu vou aumentar a temperatura de 10 graus Celsius, de amostra de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de micro-ondas de marcas diferentes. Então eu vou fazer a mesma coisa utilizando 5 fornos diferentes de marcas distintas. E o que é fazer a mesma coisa? Provocar a mesma variação de temperatura em amostras de diferentes substâncias. Nesse teste, cada forno operou com a sua potência máxima. Ele quer saber qual foi o forno mais eficiente. Foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia às amostras? Foi aquele que cedeu a energia à amostra de maior massa em mais tempo? Foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo? Foi aquele que cedeu a energia à amostra de menor calor específico mais lentamente? Ou foi aquele que forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo? Galera, lembra que a potência é a energia transferida na unidade de tempo? Então pensa comigo, se a potência representa a taxa da variação de energia em função do tempo, sendo assim utilizada para medir a rapidez com que a energia é transferida, eu pergunto a você, onde é que você vai ter o forno mais eficiente? Você concorda que é aquele que conseguiu fazer a mesma coisa, ou seja, variar a temperatura de 10 graus Celsius em menos tempo? Perfeito. É aquele exemplo da segunda e da terça-feira lá, né? Da tarefa. Gente, então eu pergunto a você, qual é o forno mais eficiente? É aquele que vai fornecer a maior quantidade de energia em menos tempo. Lembre que no forno de micro-ondas, a energia eletromagnética é convertida em energia térmica para aquecer os alimentos. Quando você faz a mesma tarefa no menor tempo possível, você tem a maior potência. Carlos, gostei. E aí vai me dar o forno mais eficiente, não é isso? Muito bem, Carlos. Questão número 2. Um halterofilista levanta um haltere de 20 kg do chão até uma altura de 1,5 m em 5 segundos. Então a tarefa é levantar 20 kg até uma altura de 1,5 m. No primeiro dia ele fez isso em 5 segundos. E no outro dia ele faz a mesma coisa, a mesma tarefa em 10 segundos. Então no segundo dia, qual foi a grandeza que certamente mudou? Se eu faço a mesma tarefa num tempo maior, o que é que muda, hein, gente? Acertou. A potência, letra E. A potência gasta será menor. Não entendi por quê, Carlos. Gente, você está fazendo o halterofilista a mesma tarefa num tempo maior. No primeiro dia ele fez em 5 segundos e agora em 10 segundos, não é isso? É 10 e 20, né? Vamos só voltar. No primeiro dia em 5 segundos e no outro em 10 segundos. Então, se ele gastou o dobro do tempo, a potência será menor e foi o que mudou, né? Porque no segundo dia ele gastou mais tempo, a potência foi menor. As outras alternativas falam de energia potencial, que não é o caso, porque o que está mudando aqui realmente é o tempo gasto que acarreta modificação na potência, letra E. Questão número 3, gente, questão espetacular. Eu queria que você agora prestasse bastante atenção nessa questão
belíssima do Enem. Os raios-x utilizados para diagnósticos médicos são a radiação ionizante, que pode causar mutação celular, tá? A nível de curiosidade. O efeito das radiações ionizantes em um indivíduo depende basicamente do que ele absorve, né, de energia, do tempo de exposição e da forma de exposição, conforme relacionados no quadro. Então, esse é um quadro para você parar, observar com muita atenção. Por exemplo, para a forma pulmonar, se você tiver uma dose absorvida, eu estou aqui na quarta linha, gente, de 8 a 9 joules por quilo, você vai ter a seguinte sintomatologia: insuficiência respiratória aguda, coma e morte, de 14 a 36 horas. Então, aqui são vários efeitos diferentes, dependendo da quantidade que você absorve por quilo. Quanto mais energia ou mais dose você absorve por quilo, mais perigoso vai ser, né? É o que o quadro mostra em resumo. Para um técnico radiologista que tem 90 kg de massa, que ficou exposto por descuido durante 5 horas a uma fonte de raio-x, cuja potência é 10 milijoules. Esse Mzinho, gente, é 10 a menos 3, como a gente vai ver. Então, durante 5 horas, ele recebeu uma energia de 10 milijoules a cada segundo. A forma do sintoma apresentado, considerando que toda a radiação foi absorvida, é calma. Eu tenho uma energia por segundo e ele disse que é 5 horas e deu a massa do técnico. Então vamos devagar. Já sei que potência é energia sobre tempo. Então vamos lá. Se é 10 milijoule por segundo, lembre que mili é 10 a menos 3. Botei aqui. Conserva a base, somos expoentes, então ele recebeu uma potência de 10 a menos 2 joules por segundo. Lembre, gente, que joule por segundo é potência, porque é energia por tempo no sistema internacional. Galera, 5 horas eu vou ter que passar para segundo, porque aqui está para o segundo. Ó. 5 horas tem 5 vezes 3.600 segundos, porque cada hora é 60 minutos e cada minuto é 60 segundos, né? Dá 3.600. Multiplicando dá 18.000 segundos. Se eu transformar os 3 zeros em potência de 10, dá 10 a terceira segundos. Galera, tem potência e tem tempo? Energia, potência vezes tempo. Au! A gente discutiu essa fórmula, né, gente? Se potência é energia sobre tempo, para calcular a energia eu faço potência vezes tempo. Observe que aquilo que a gente falou na análise dimensional, como é joule por segundo, se eu multiplicar por segundo, dá joule, que é energia. Por isso que é potência vezes tempo. Então 10 a menos 2, que multiplica 18 vezes 10 a terceira. Isso me dá, cortando segundo com segundo, vai dar joule, né? 10 a menos 2 com 10 a terceira, conserva a base, somos expoentes, dá 18 vezes 10 elevado a 1 joule. 10 elevado a 1 é 10, vezes 18 dá 180 joules. Mas a tabela, gente, é joules por quilograma. Qual é a massa do nosso técnico, gente? 90 quilogramas. Então, se eu dividir joule por quilograma, eu tenho a dose absorvida em joule por quilograma. 180 por 90, 2 joules por quilograma. É só olhar na tabela. Segunda coluna aqui, 2 joules por quilograma. É qual desses aqui, gente? Reações gerais leves. Então, esse técnico terá astenia, náuseas e vômitos de 3 a 6 horas após a exposição. Parabéns para a questão, belíssima letra E. Isso é Enem, tá, gente? Unesp, sempre questões maravilhosas. Vamos lá, direto para São Paulo, hein? Você que está aí na região sudeste. A diferença entre andar e correr é que quando andamos, mantemos pelo menos um dos pés em contato com o solo, enquanto que ao correr, ficamos parte do tempo com os 2 pés fora do solo. Para um adulto, quando sua velocidade ao caminhar ultrapassa o valor de 2 metros por segundo, passa a ser mais confortável e energicamente vantajoso começar a correr. Que interessante, cara. O gráfico mostra aproximadamente como varia a potência total produzida pelo corpo desse adulto em função da velocidade durante uma caminhada e durante uma corrida. Lembra, gente, que quando você ultrapassa 2 metros por segundo, energeticamente é melhor correr do que andar?
o gráfico reitera o que diz no enunciado, né? Ó, acima de 2 metros por segundo, correu azulzinho. Gasto menos energia, menos potência do que andar. Interessante, viu, cara? Uma pessoa adulta dirige-se para um ponto de ônibus caminhando rapidamente, com uma velocidade ainda inferior a 2 metros por segundo, né? Acima de 2 metros por segundo já vai correr, não é isso? A velocidade andando até o ponto de ônibus é 1,5 metros por segundo, que ele mantém essa velocidade até os 20 primeiros segundos. Ao perceber que o ônibus em que iria embarcar se aproxima, essa pessoa instintivamente começa a correr e a velocidade já passa a ser acima de 2, tá vendo? 2,5 metros por segundo, mantendo essa velocidade por 10 segundos. Então, em resumo, nos primeiros 20 segundos ela caminha com 1,5 metros por segundo e nos 10 segundos finais ela corre com 2,5 metros por segundo. Então, ele quer saber durante os 30 segundos qual é a energia total transformada por essa pessoa, porque a potência tem a ver com a energia transferida, né, de uma forma para outra. Carlos, existem dois trechos na questão, né? Nos primeiros 20 segundos ele caminha com 1,5 metros por segundo, percebeu? Entre 0 e 20 segundos. E nos 10 segundos posteriores, entre 20 e 30 segundos, ele já está correndo com 2,5 metros por segundo. Beleza, cara. Por que é que isso é importante? Porque agora eu vou lá para o gráfico. Quando ele está com 1,5 metros por segundo, atenção, ele está andando. O enunciado diz isso, hein, gente? Com 1,5 metros por segundo, que são os primeiros 20 segundos. Vamos olhar para o gráfico. Câmera, comigo, foque aí. 1,5 metros por segundo andar é o vermelho, tá? Então, 1,5 metros por segundo, subindo aqui, dá 480 watts. Então, do gráfico, ele vai ter uma potência de 480 watts durante os primeiros 20 segundos. Carlos, e agora mostra no gráfico isso para mim, ó. 1,5 metros por segundo dá uma potência de 480. Vamos ver agora ele correndo, né, gente? 2,5 metros por segundo, trecho 2. Ele vai correr durante 10 segundos, entre 20 e 30 segundos. 2,5 ele está correndo, é o azul. 2,5 metros por segundo me dá uma potência de 880 watts. Ou seja, durante 10 segundos, a potência foi 880 watts. Então, veja, durante os primeiros 20 segundos, a potência foi 480. Durante os 10 segundos finais, foi 880. A questão quer saber a energia, né, gente? Tendo-se a potência e o tempo em cada trecho, como é que se calcula a energia? Vamos comigo. Energia, potência vezes tempo. Muito bem. Primeiro trecho, 480 é a potência, o tempo é 20. Segundo trecho, potência é 880, o tempo é 10. Vamos fazer conta. É só multiplicar, né? Lá vai. Trecho 1, se potência é energia sobre tempo, a formulazinha que eu já disse, potência vezes tempo. Faz para mim no trecho 1, Carlos, 480 vezes 20. Isso me dá 9.600 joules. Vamos fazer a mesma coisa para o trecho 2. Pega a potência, que é 880, durante 10 segundos, os 10 segundos finais. Ao multiplicar, me deu 8.800. Então, a energia total, somando os dois trechos, vai me dar quanto? 9.600 mais 8.800, que me dá 18.400 joules, letra A. Carlos, achei muito top essa questão, viu? Maravilhosa essa questão. Questão número 5. FUVEST. Com o intuito de mover uma caixa de 20 kg, isso é a massa, que está inicialmente em repouso, o homem aplica sobre ela uma força constante de 50 newtons, que forma 60 graus com o seu deslocamento horizontal. A caixa se move horizontalmente. Sabendo que a caixa percorre 10 metros em 5 segundos, ele quer saber qual a potência desenvolvida pela força. Deu o cosseno de 60 e o seno de 60. Vamos relembrar. Quando você tem uma força formando ângulo de 60 graus com o deslocamento, você consegue calcular o trabalho realizado por essa força, né? A gente já viu nas aulas de trabalho. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Fazendo a continha, a força é 50, o deslocamento é 10, o cosseno de 60 foi dado no enunciado 0,50 ou 0,5.
Então o trabalho foi 250 joules. Se você tem um trabalho e conhece o tempo em que esse trabalho foi realizado, concorda que eu consigo calcular a potência? Potência é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho foi 250. E o tempo para o bloco percorrer os 10 metros pela ação da força foi 5 segundos. Joule por segundo dá watts, né? Dividindo 250 por 5, 50 watts. Ei, Carlos, letra C, gostei, viu? Passamos aí de meia hora de aula e agora vamos chegar a uma sequência de questões muito legais, assim como as 5 primeiras, né? Questão número 6, São Paulo, São Carlos. Essa questão, gente, eu considero maravilhosa. De acordo com a publicação médica especializada, uma pessoa caminhando a uma velocidade constante de 3,2 km por hora, numa pista plana horizontal, consome em média 240 quilocalorias em uma hora. Adotando que 1 quilocaloria tem 4.200 joules, pode-se afirmar que a potência desenvolvida pelo organismo e a força motriz, ou seja, a força que move a pessoa, que é exercida pelo solo, lembra da ação e reação, a aula de atrito? Por meio do atrito sobre os pés dessa pessoa, vale em média aproximadamente. São duas perguntas, gente. É a potência desenvolvida pelo organismo e a força motriz exercida pelo solo por meio do atrito, ou seja, a força que o solo exerce sobre os pés da pessoa responsável pelo seu movimento. Tá aí as alternativas, então vamos começar. Dados da questão. A energia que a pessoa consome, gente, é 240 quilocalorias. Lembre que foi dito no enunciado que 1 quilocaloria tem 4.200 joules. Então, no lugar de quilocaloria, eu boto 4.200 joules. Assim, eu obtenho a energia em joule, né? 240 vezes 4.200 joules. Só que no sistema internacional, gente, isso acontece em uma hora. Uma hora, como já vimos, tem 3.600 segundos. Então me diga, tendo a energia e tendo o tempo, eu consigo calcular a potência, né? Potência é a energia dividido pelo tempo. Atenção, eu já poderia ter multiplicado 240 por 4.200. Só que tem um detalhe, gente, isso é totalmente opcional. Tá? Como eu estou fazendo exames ainda sem calculadora, até 2024 pelo menos, opcionalmente eu posso, totalmente opcional aqui, tá, gente? Eu posso dividir por 120 em cima e embaixo. Totalmente opcional. Se você não se sentir à vontade, você multiplica 240 por 420 e divide por 3.600. Só que se eu dividir 240 por 120, dá 2. 3.600 por 120, de alguma maneira eu consegui ver 36 dividir 12, dá 30. Isso facilita um pouco na hora de fazer as contas, tá? 2 vezes 4.200 é 8.400. Por 30, tá aí a potência 280 watts. Observe, gente, que eu estou encontrando a potência a partir da energia que ele consumiu, que tem que transformar para joule, no tempo que tem que ser em segundos. Interessante, né? E a segunda parte, para calcular a força, como a velocidade é constante, né, gente? Formulazinha muito usada nas nossas aulas de mecânica básica 2. Potência é a força vezes a velocidade. Como é constante, não importa se é média ou instantânea. Só que tem um detalhe. Eu não posso trabalhar em quilômetros por hora, né? Tem que ser em metros por segundo. E você sabe como é que transforma de quilômetros por hora para metro por segundo, né? Você divide por 3,6. A gente já viu o porquê, mas eu posso repetir. 1 quilômetro tem 1.000 metros, uma hora tem 3.600 segundos. Ao simplificar, fica 3,6. Observe que eu não vou dividir, também opcional. Jogando na fórmula da potência, a potência é 280, a velocidade eu não dividi, deixei 3,2 por 3,6, e aí passei o 3,6 multiplicando 280, deixou o 3,2 com o F aqui. Aí, gente, o que é que eu faço aqui? Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, você já viu isso no nosso canal de matemática, né? Na nossa aula 3. Então, 3,2F é igual à multiplicação da 1.008, 280 por 3,6. A divisão 1.008 por 3,2, por incrível que pareça, dá exata 315. Repito, não dividir é opcional.
Só que se você dividisse, não acharia o valor exato, mas você não erraria a questão por causa disso, tá? Deixa para dividir, gente, só quando é o resultado final, tá? Em resultados intermediários, como a gente está fazendo, você pode deixar em forma de fração. Anota essa dica aí. Então, gente, alternativas corretas, a potência média desenvolvida pelo organismo 280 e a força que o solo exerce sobre os pés 315 newtons. Excepcional questão, carimba, que é top. Questão número 7, obra-prima, principalmente para alunos aí que vão fazer escolas militares, ESA, ITA, IME, EA, né, que é Escolas de Especialistas da Aeronáutica. Essa questão é muito interessante, é do espetacular livro Tópicos de Física. Muitas vezes uma pessoa se surpreende com o aumento do consumo de combustível apresentado por um veículo que faz uma viagem a alta velocidade. Considera uma situação em que a intensidade da força total de resistência ao movimento seja proporcional ao quadrado da intensidade da velocidade do veículo, ou seja, a força de resistência é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Nas nossas aulas do canal de matemática de razão e proporção, aulas 6 a 8, a gente explicou isso muito em grandezas diretamente e inversamente proporcional. O detalhe, gente, é que experimentalmente a força é realmente diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, tá bom? Onde K, como já dito, é uma constante de proporcionalidade. A questão diz o seguinte: se o veículo descrever movimento retilíneo e uniforme, esse é um detalhe para a gente discutir, e duplicar o módulo da sua velocidade, o que vai acontecer com a potência? Ela vai ficar quantas vezes maior? Ela será multiplicada por quanto? Por 4, por 6, por 8, por 10 ou por 12? Devagar. Primeira coisa importante. Durante o tempo todo a velocidade é constante. E você já aprendeu comigo que na primeira lei de Newton, quando a velocidade vetorial é constante, ou seja, ela mantém sempre o mesmo valor em linha reta, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Observando as forças que agem sobre o carro, nós temos a força de resistência ao movimento. Essa força de atrito, lembre, é decorrente da força que o pneu faz no chão e pela terceira lei de Newton, o chão exerce uma força no pneu para frente. Essa força de atrito é a força que o chão faz no carro, decorrente da força que o carro fez no chão. Então, essa força de atrito, que é a força motriz na questão anterior, tem o mesmo valor da força de resistência ao movimento, porque o movimento é retilíneo uniforme, né? Considerando que essas são as forças envolvidas, já que a normal e o peso se equilibram. Então, daí, gente, como eu disse, né? FRE é a força aplicada pelo ar sobre o carro, e o FAT, para você anotar isso, é a força aplicada pelo solo sobre o carro, que vai ser a força responsável pelo movimento, pois é a reação da força que o solo exerce sobre o carro. Entendi, cara? Então, daqui eu posso dizer, então, da definição de potência, que a potência é a força motriz, que é a força de atrito, vezes a velocidade. Só que você sabe que essa força de atrito é igual à força de resistência em módulo, né? E ela é dada por K vezes V ao quadrado. Então, quando você multiplicar K vezes V ao quadrado pela velocidade, fica V ao cubo. Essa é a expressão da potência, diretamente proporcional ao cubo da velocidade. Mas preste atenção agora. Na nova situação, a velocidade sai do valor V e passa a ser o dobro, 2V, dentro do parênteses, né, Carlos? Nova situação, ao invés de V, 2V. Aí tudo fica ao cubo, viu? 2 ao cubo fica 8. V ao cubo fica V ao cubo. Aí vamos passar o 8 aqui para frente e eu pergunto a você, o que é K vezes V ao cubo? Não era a potência na situação inicial? Então, a nova potência fica 8 vezes a situação inicial. A nova potência ficará multiplicada por 8. Então, você já pode lembrar assim. No caso em que a força é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, se a velocidade dobrar, a potência fica 2 ao cubo vezes o valor inicial, ou seja, 8 vezes, portanto, letra C. Outra questão que merece a nossa consideração. Próxima questão, gente.
Determinada montadora de veículos declara que a potência máxima de um modelo de carro é de 50 kW, quando o motor estiver funcionando a 6.000 rotações por minuto. A cada minuto de funcionamento do motor, eu tenho 6.000 rotações do eixo do motor, né, que transforma essa rotação que transforma esse movimento em rotação lá no pneu, né? Quem faz isso é o virabrequim, a gente vai ver direitinho nas aulas lá de termodinâmica. Considere a situação na qual o motorista desse modelo de carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora, num trecho plano e retilíneo. Então você está anotando os dados, nós temos a potência, temos a rotação por minuto e temos a velocidade. Muito bem. A partir dessas informações, olhe as perguntas que são feitas. Podemos afirmar que a energia útil liberada pelo motor a cada volta e a intensidade, o módulo das forças resistivas ao movimento do carro valem respectivamente. Vamos lá, né, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular a energia útil liberada pelo motor a cada volta. Cara, como é que eu vou fazer isso? Você precisava lembrar, né, gente, que o watts é joule por segundo. Muitos alunos, por incrível que pareça, não conseguem lembrar que o watts é energia pelo tempo. Potência é energia pelo tempo. Então isso é muito importante em questões desse tipo. 50.000 watts significa dizer que a cada segundo é liberado 50.000 joules. E olha o detalhe, quantas rotações são feitas a cada minuto? 6.000. Então, como aqui é segundo, seria muito interessante a gente passar esse minuto para segundo, para ficar na mesma unidade. Gente, rotações por minuto, voltas por minuto, vocês já tinham visto comigo na aula 10 em movimento circular. Então, essa unidade de rotações por minuto, gente, é frequência, né? Transformando minuto para segundo, o minuto tem 60 segundos, ó. 6.000 vai dividir 60, então isso me dá, em cada segundo, gente, a 100 rotações do motor. Preste atenção, ele quer saber a energia liberada a cada volta. Então, pensa comigo, como são 100 voltas em um segundo e que cada segundo é liberado 50.000 joules, como é que eu acho a energia em cada volta? Você sabe, é só dividir. Ah, professor, por que é que divide? De novo, em um segundo eu libero 50.000 joules, mas em um segundo também são realizadas 100 rotações ou 100 voltas. Rotações, voltas é a mesma coisa. Então é só dividir 50.000 por 100. Eu fiz análise dimensional, nem precisava, né? Para você comprovar, ó, 50.000 joules por segundo dividido por 100 voltas por segundo. Joule por segundo, inverte aqui, segundo por volta, corta segundo com segundo, Carlos. Cortei, então eu tenho 500 joules em cada volta. Interessante, né, Carlos? Botei tudo para segundo e dividi, né, para achar a energia em cada volta. Muito legal essa primeira parte da questão. Galera, para a gente achar as forças resistivas ao movimento, a gente vai usar a mesma ideia da questão anterior do Tópicos de Física, né? O carro faz uma força para trás no solo, através do pneu, o pneu reage para frente. E o que eu escrevi é o que já estava na questão anterior. Note que a força de atrito que o solo exerce sobre os pneus do carro, que é decorrente da força de tração do pneu sobre o solo, vai ser a força motora. Como a velocidade é constante, as forças de resistência ao movimento é a própria força motora. Tá aí, né, gente? Carrinho em movimento, força contrária ao movimento, força motora, que é o atrito que o chão exerce sobre os pneus. E o carro está a que velocidade, hein, gente? 90 km por hora. Ô, carro, me diga uma coisa. Se eu já tenho a potência e a velocidade, tem como achar a força? Parabéns, você está entendendo o assunto. Só que lembre que quilo é 3 zeros, né? 50 kW é 50.000 watts. E essa velocidade não pode ficar em quilômetros por hora, né, gente? Tem que dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Ao dividir isso, me dá 25 metros por segundo. E agora lá vou eu. Potência é força vezes velocidade.
apenas um detalhe, ele está falando das forças resistivas. Se você prestar atenção, o ângulo entre a força resistiva e a velocidade é 180, porque é uma força contrária ao movimento. E o cosseno de 180 na matemática é quanto, gente? Está aí o ângulozinho, menos 1. Então, a potência, que é de 50.000 watts, é igual à força contrária ao movimento, que é igual à força motora, tá, gente? Vezes a velocidade, que é 25. É 20 ou é 25, gente? Vamos só ver se eu fiz certo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para ver se a gente está pegando. Ah, gente, é 25, tá? Vamos ajeitar aqui. A velocidade é 25, né? Ah, coloquei certo. Tá errado só aqui, tá? Então é 25, conserte aí, gente. Não é 20, é 25 a velocidade. Conserte aí, tá bom? Então 50.000 mais com menos é menos, menos 25 FC. Ó, gente, eu consertei aí, porque pode ser que algum aluno não esteja com o áudio, né? Ele aí consegue ver que é realmente 25. Então, continuando aí, né? Fazendo a continha aí, esse 25 vai passar dividindo, menos 50.000 por 25, menos 2.000, ou em módulo, né, gente? Em módulo 2.000. Alguns alunos nem colocariam o cosseno de 180, porque as forças têm o mesmo valor, mas o resultado negativo é só para dizer a você que a força é contrário ao movimento. Mesmo que você não bote o cosseno de 180, o que lhe interessaria é o resultado em módulo 2.000, que, se você quiser transformar em potência de 10, 2 vezes 10 a terceira newtons. Está aí a energia útil em cada volta, 500 joules, e a intensidade das forças resistivas ao movimento, igual à força motora, né, a força motriz, 2 vezes 10 a terceira newtons em módulo. Obra-prima da FUVEST. Realmente, gente, é uma questão lindíssima. Eu quero que você faça comigo. Ela é muito parecida com a questão anterior, mas realmente ela é interessante. Eu adaptei essa questão inicialmente discursiva lá da FUVEST. Um automóvel com massa total de 1.000 kg percorre com velocidade constante de 20 metros por segundo, né? Que é a mesma coisa de 72 km por hora, mas você vai trabalhar em metros por segundo. Uma estrada, vamos dar uma olhadinha na figura já já, que tem dois trechos horizontais, 1 e 3, e uma subida, que é a 2. Nos trechos horizontais, o motor do automóvel desenvolve uma potência de 30 kW para vencer a resistência do ar, que pode ser considerada constante ao longo de todo o trajeto. Anote isso, gente. As forças resistivas ao movimento, elas têm um valor constante, tanto na parte horizontal como na subida do plano inclinado. E nos trechos horizontais apenas, o motor do carro desenvolve uma potência de 30 kW. Supondo que não há outras perdas por atrito, deu o seno do ângulo alfa 0,10 e a gravidade que é 10. Tá aí, gente, os trechos horizontais 1 e 3 e o trecho inclinado 2. Ele quer saber qual é o valor em quilowatts da potência P2 que o motor desenvolve no trecho 2. Você de cara já está vendo, gente, que como a velocidade do carro é constante, para subir eu tenho que aumentar a potência do motor, porque senão ele não sobe. Então isso é muito interessante. Nos trechos horizontais, a potência do motor é a mesma, mas no trecho inclinado, para que ele possa subir, ele tem que aumentar a potência do motor. Você concorda comigo? Por isso, todas as alternativas são superiores a 30. Tá, e como é que a gente vai fazer, Carla? A questão. Lembra daquilo que a força de resistência ao movimento é constante? Então vamos começar pelo trecho 1, que é a mesma coisa do trecho 3. No trecho 1 nós temos a força motora, já vimos isso em duas questões, é a força que o solo faz no pneu para frente, e temos a força de resistência ao movimento, que são as forças decorrentes da resistência do ar, né? Como a gente já viu isso, a força motora tem que ser igual à força contrária ao movimento, porque a velocidade do carro é constante. Então, gente, como é que eu consigo calcular essa força de resistência? Observe que como a velocidade é constante, a potência do motor é igual à potência das forças resistivas, 30.000. É igual à força contrária ao movimento vezes a velocidade em metros por segundo, que é 20. Então, observe, com a potência do motor e tendo a velocidade, eu encontro a força motriz, a força motora, que tem o mesmo módulo da força contrária ao movimento. Então, a força contrária ao movimento, 1.500 newtons.
essa força vai se manter constante no trecho inclinado. Atenção para essa observação muito importante. Olha o trecho inclinado, gente. Essa azul aqui é a força motora do carro, que vai ser maior, porque ele está no trecho inclinado. A força contrária ao movimento continua mantendo o mesmo valor de 1.500. Só que agora aparece alguém que você já aprendeu na nossa aula 17 de plano inclinado, é o P seno. Então, de novo, para manter a velocidade constante, por que a força do motor agora tem que ser maior? Porque além da força contrária ao movimento, nós temos outro inimigo. O inimigo agora é outro, tropa de elite. Vixe Maria, é o P seno. Então, gente, essa nova força do motor, como é movimento retilíneo uniforme, ela vai ser a soma da força contrária ao movimento, que é constante, mais o P seno. Mas só que peso é massa vezes gravidade. Está aqui, ó. Força do motor é a soma da força contrária ao movimento mais mg seno, porque o peso é mg. Vamos substituir os valores, né, gente? Eu já conheço, gente, a massa do carro, sim, 1.000 kg, a gravidade é 10. E ele deu o seno do ângulo, que é 0,10 ou 0,1. Então, a nova força do motor vai ser 1.500 mais o P seno, que vai ser 1.000, que é a massa, gravidade, que é 10, e o seno do ângulo, que é 0,1. Ao multiplicar isso aqui tudinho, gente, 1.000 vezes 10 é 10.000 vezes 0,1 dá 1.000. 1.000 com 1.500, a força do motor, tá vendo que foi maior? 2.500 para poder subir. Bom, mas o que é que ele quer na questão? Ele quer saber qual a nova potência do motor. A nova potência do motor vai ser a nova força do motor, que é maior, 2.500, vezes a velocidade do carro, que em nenhum instante mudou. 2.500 vezes 20, 50.000 watts, ou seja, 50 kW. Espetacular questão, letra C. Tá aí, cara? Gostei dessa, viu? Questão número 10. Mais uma na mesma linha de potência é força vezes velocidade. A figura a seguir representa um motor elétrico que eleva um bloco de 20 kg de massa com velocidade constante. Ê, força vezes velocidade. Rapaz, você tá bem, viu? A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Então, esse bloco sobe, gente, com velocidade constante. Nessa operação, o motor apresenta, novidade, rendimento, de 80%. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é 10, ele quer saber a potência perdida. Dissipada é perdida, porque lembra energia térmica. Eita, cara, como é que a gente vai fazer a questão? Por partes. Como o bloco se movimenta com velocidade constante, já aprendemos nas nossas aulas 12 a 15 de leis de Newton, que a tração exercida pelo fio é igual ao peso do bloco, cara. É isso mesmo. Primeira lei de Newton. A tração é igual ao peso, mas o peso é massa vezes gravidade. A massa é 20, a gravidade é 10. A tração do fio, então, é 200 newtons. Aí eu pergunto a você, atenção, a potência útil é aquilo que está fazendo o bloco subir. Quem é que está fazendo o bloco subir? Não é a corda? Então, a tração da corda que faz o bloco subir é a responsável pela potência útil. E potência para velocidade constante, força vezes velocidade. A força é a tração que faz o bloco subir. Ela é a potência útil. 200 vezes 2, 400 watts. Mas atenção agora, gente. A potência total fornecida pelo motor pode ser encontrada através da expressão do rendimento. O rendimento não é a potência útil que se acabou de encontrar pela potência total? Qual é o rendimento? Foi dado na questão 80%. Qual é a potência útil? 400. Vamos achar a total. 80% eu posso escrever 80 sobre 100 igual a 400 sobre PT. Cruzou. 80 PT igual a 400 vezes 100, 40.000. Passa 80 dividindo. A potência total é 500 watts. Ele nem perguntou a útil, nem perguntou a total. Ele perguntou a potência perdida. E nós sabemos que a potência total é a potência útil, aquela feita pela tração, mais a potência dissipada. Isolando a potência dissipada, ela é a potência total menos a potência útil. 500 menos 400, está aí a energia perdida pelo
resistência do ar, né? A energia térmica da perda dos atritos, 100 watts, eu envio para você um abraço virtual. 100 watts, letra E. Tá aí, cara. Gostei bastante, viu? E mais uma questão envolvendo as aulas anteriores. Galera, questão muito interessante lá de Pernambuco. Estamos com 55 minutos de aula. No dispositivo representado na figura a seguir, um bloco de granito de massa 1.500 kg é puxado para cima em um plano inclinado, mais uma vez velocidade constante, de 2 metros por segundo, por uma força aplicada ao cabo, que poderia muito bem ser a força de tração, mas ele chamou de F, através de um motor cujo rendimento, mais uma vez rendimento, é 75%. As distâncias indicadas na figura, vamos mostrar, são D1 40 metros e D2 30 metros. E o coeficiente de atrito cinético, vai precisar da aula 16, hein? Entre o bloco e o plano inclinado, é de 0,50 ou de 0,5. Tá aí a situação, gente. O motor exerce uma força de tração que ele resolveu chamar de F, ao invés de T de tatu. Faz esse bloco subir, olha o detalhe, com velocidade constante. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber o quê? Primeiro ele diz que o atrito da rodana e as massas da corda e da rodana são desprezíveis, se não fosse, teria que levar em conta outros fatores, né? Nessas condições, ele quer saber qual é a potência desenvolvida pela força F. Sim, a força F é que faz o bloco subir. Ela é a potência útil, legal? E a potência total desenvolvida pelo motor? São duas perguntas. A potência aplicada pelo cabo e a potência total desenvolvida. Ele quer em quilowatts. Está aí as alternativas. Galera, para fazer a questão, primeiro, preciso de elementos matemáticos. Eu tenho um triângulo retângulo, plano inclinado, onde 40 metros é a base, 30 metros está aqui. Eu vou achar essa distância x aqui. Como é que a gente acha, hein, gente? Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 40 ao quadrado é 1.600, 30 ao quadrado é 900. Então, x ao quadrado é 2.500. Tirando a raiz de 2.500 dá 50. Mas, Carlos, por que você foi calcular a hipotenusa? Porque eu preciso das funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa, cateto oposto, que é 30, pela hipotenusa, que é o 50 que eu acabei de achar. 30 por 50 dá 0,6. E o cosseno, hein, Carlos? O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 40, né? Adjacente ao ângulo, pela hipotenusa, que é 50, isso dá 0,8. E a nossa querida tangente seria o cateto oposto pelo cateto adjacente, 30 sobre 40, 0,75. Só uma curiosidade, né, gente, que a gente já viu na aula 17, a tangente é o seno pelo cosseno. Se você dividir 0,6 por 0,8, você encontraria 0,75. Beleza? Então, com esses cálculos auxiliares, eu preciso agora da aula de plano inclinado. Você aprendeu em plano inclinado que quando tem um plano inclinado, quem é que diz calma normal, calma normal? É o P cosseno. A normal é o P cosseno. Gerlane, lembra que você me perguntou isso ontem à noite, né? Lá no IF, você é show. A normal é igual ao P cosseno. Força para baixo é o P seno, junto com o atrito. E por que o atrito é para baixo? Gente, atenção, o bloco está o quê? O bloco está o quê? Subindo. O atrito se opõe ao movimento. O atrito se opõe à subida do bloco. Não é igual a questão do motor, que é o atrito que faz mover. Nesse caso, a força puxa e o atrito se opõe. É o contato do bloco com a superfície. Então, como a velocidade é constante, você já sabe, né, gente? O azul para cima, que é o F, é igual aos azuis para baixo, P seno mais atrito. Mas antes de fazer isso, eu vou inicialmente calcular a força normal. Você vai me dizer, por que você está calculando primeiro a normal, Carlos? Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Gente, na direção perpendicular ao movimento, a normal é igual ao P cosseno, né?
Há um equilíbrio na vertical. Só que peso é massa vezes gravidade. Galera, a massa eu já sei quanto é, né? A gravidade eu sei e o cosseno do ângulo você achou agora há pouco. E na direção paralela, aquilo que eu falei. Quem é a força azul para cima é o F. Quem são as duas forças azuis para baixo? P seno mais atrito. Ô Carlos, força de atrito, no caso dinâmico que está em movimento na nossa aula 16, a força de atrito dinâmico ou cinético não é um produto do coeficiente de atrito vezes a normal? Vige, Carlos, agora eu entendi por que você disse que a normal era o P cosseno, né? Porque a normal está aqui, né? Você vai substituir, não vai? Vou. Vou substituir a normal na primeira ou na segunda. Vamos fazer isso? Então, a força é mg seno, porque o peso é mg, mais mi vezes a normal. Mas a normal no plano inclinado não é calma normal, calma normal. Quem é que diz isso? É o P cosseno. Então, colocando mg em evidência, né, que o mg é um fator comum aí, né, gente? Fica dentro do parênteses seno de alfa, né? mg seno de alfa por mg dá seno de alfa. Mi mg cosseno de alfa por mg dá mi cosseno de alfa. Todos esses valores eu já tenho. Vamos substituir? A massa é 1.500, a gravidade é 10, seno e cosseno eu já fiz os elementos matemáticos no começo da questão, e o coeficiente de atrito ele deu 0,5. Vamos substituir 1.500, que é a massa vezes a gravidade, que é 10, o seno é 0,6, mi é 0,5 e o cosseno é 0,8. Cuidado para não se atrapalhar. 0,5 vezes 0,8 é 0,4. Mais 0,6, acredita que dá 1 vezes 15.000. Tá aí, 15.000 vezes 1, este é o valor da força. Mas, gente, ele pediu a potência útil, não pediu a força. Só que a potência útil vai ser o quê? A força, que é feita pela corda, pela velocidade que ele deu, que é constante. Toda vida que a velocidade é constante, não esqueça, potência é força vezes velocidade. 15.000 vezes 2, potência útil, 30.000 watts, que é a mesma coisa, 3 zeros é K de 30 kW. Gente, a potência total você consegue encontrar a partir da definição do rendimento. Rendimento é potência útil por potência total. O rendimento foi dado na questão, que era 75%, que é a mesma coisa que 75 sobre 100. Então, eu vou dizer que 75 sobre 100 é igual a potência útil, que é 30 por PT. O que é que eu fiz aqui, gente? Cruzei 75 PT, 30 vezes 100 é 3.000. Passa dividindo 75, a potência total, então, deu 40 kW. Então, a resposta correta, potência útil 30, potência total 40 kW. E aí, o que é que você achou da nossa aula de hoje? Se você tinha visto a aula gravada em 2023, você viu que eu fiz muitas modificações para 2024, né? Então, se você tem acompanhado o nosso curso todo ano, você vê que eu vou aprimorando, né? Na nossa vida, a gente sempre procura se aprimorar a cada dia, tá? Voltamos na sequência com a nossa segunda parte de potência. Vem muita coisa boa. Até já!